você que está comigo agora, seja bem-vindo a mais um Bate-Prato, hoje com a participação do meu amigo Paulo Pires, o pastor Paulo Pires, agente de saúde, falando sobre tabagismo, viu? Falando em tabagismo, agora tem um assunto que a gente tem que falar, porque o bilionário comprou o milionário. Boa tarde, Bigode. Boa tarde, mas não tem jeito pra ele não querer ter uma casquinha, não. É triste quando a pessoa só apanha. E não sabe, pede umas aulas comigo para eu te ensinar que ela apanha e depois bate. E quero dar uma boa tarde para todo mundo. Paulo Pires, Fábio Costa, Gaúcho, Frank, Dr. Juvenal. E vamos para frente, porque hoje o Bate-Prato vai ser muito bom também. E promete mesmo, porque esse assunto, gente, é de grande propriedade do nosso querido Paulo Pires. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Boa tarde, Fábio, o Gaúcho, o flamenguista aqui, o nosso amigo, e esse senhor aqui que está aqui, cinegrafista ali que está apoiando. Veja bem, é importante esse dia falar sobre tabagismo, porque nós estamos na Semana Nacional de Combate ao Tabaco, que é realmente um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, o tabagismo. E é importante falar sobre o tabagismo porque no dia 31 de maio, sexta-feira, é o Dia Mundial de Combate ao Tabaco, Fábio. E a gente precisa realmente falar sobre isso em todos os ambientes, né? Principalmente proteger as crianças, proteger aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Porque hoje, se você fizer um levantamento, você vê que a maioria das pessoas que fumam hoje, elas começaram nessa faixa etária, de 9 aos seus 16 anos de idade. Seja por influência de um colega na escola, seja por influência dos pais, né? Enfim, sempre tem uma situação que favoreceu a precipitação, né, dessas crianças, né, desses adolescentes para o uso do tabaco. Né? E são drogas ilícitas, viu, gente? É igual a cerveja. É uma droga, mas é permitido que a gente faça esse movimento para que as pessoas entender o mal. Por exemplo, nos anos 70, eu lembro da Marlboro, eu me lembro do pessoal fazendo propaganda de aquelas mulheres bonitas, esses dias mostraram aquelas mulheres bonitas que estavam fumando, que estavam bebendo, não estão tão bonitas como era naquela época por causa do tabagismo, né? A pessoa fumou muito, pulmão foi embora, tem um monte de situações que vai acontecendo, né? Você pode falar. Assim, ainda bem que Deus não me deu essa permissão de aprender a fumar, porque assim, eu era plantador de fumo na ilha e eu sabia fazer também. Só que eu não cheguei a aprender não. Eu ainda tentei fazer o teste umas vezes, mas não aprendi. E quando eu fui embora para o Goiás, meus colegas usavam aquele disse que eu não gosto nem de falar o nome, a da maconha. E aí nós trabalhávamos no teste, chegava na rua, eles me ofereciam, dá um teste, vamos fazer um treino, faz um teste. Eu digo, não, eu não vou colocar na minha boca uma coisa que eu não tenho vontade, só para fazer os gostos de amigo meu. Nunca toquei. E os amigos meus que se ligaram nessa vida, os que não morreu, estão tudo doentes. Então, como é que eu vou colocar uma coisa na boca? Porque o meu amigo está colocando, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto? Eu não vou. Então, a gente, depois que entra, é difícil de sair. Igual eu vou fazer uma pergunta aqui, que ele deve acompanhar muito. Tem coisa mais difícil no mundo do que fazer tratamento para essas pessoas? Realmente o tratamento ele é difícil, mas assim, antes de falar no tratamento, eu queria falar sobre o que é o tabagismo. Que é importante a gente falar, porque a nossa proposta aqui é esclarecer algumas coisas. O tabagismo é uma doença crônica e que está associada à dependência da nicotina. Essa é a questão. É uma doença crônica que está associada à dependência da nicotina.
E ela afeta a saúde mental, né? Alguns transtornos e também a área do comportamento, né? E o grande vilão do tabagismo é a nicotina, que é a substância que vicia. É por isso que é difícil o tratamento. A nicotina, ela, por exemplo, Fábio, num cigarro comum, nós encontramos 1 miligrama de nicotina. Já no cigarro eletrônico, nós encontramos até 50 miligramas de nicotina, ou seja, 50 cigarros. Essas pessoas que usam, principalmente adolescentes, jovens, né, de um modo geral, eles viciam com muito mais rapidez devido à quantidade de nicotina que tem num aperto que ele dá no cigarro eletrônico, que ele dá aquela tragada. Essas questões precisam ser colocadas assim, de maneira bastante pontual, porque nós sabemos que o cigarro ele tem aqueles componentes químicos, né? Por exemplo, nós temos 60 propriedades, né, produtos químicos que são encontrados que provocam doenças. O tabagismo é uma doença que pode ser evitada, que é evitável, né? Porque, igual ele falou ali, que ele não aprendeu a fumar cigarro. Então, parabéns, ele está de parabéns. Mas as pessoas que aprendem ou começam a fumar, né, assim, eles começam assim, a fumar e sentem prazer, sentem bem-estar, mas à medida que tem uma tolerância por causa da nicotina, o organismo ele vai pedir mais, porque a nicotina ela mexe numa região do cérebro, neurotransmissores, e que faz elevar a dose de dopamina no cérebro. E aí, quando baixa essa dose de dopamina, a pessoa ela está precisando de uma nova dose de nicotina. E aí ela acaba ficando viciada e sempre precisando fumar um novo cigarro. Então, por que o dia 31 de maio, Dia Internacional de Combate ao Tabaco, ele é importante? E o dia 29 de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Tabaco, eles são importantes. Porque, primeiro, que para conscientizar a população dos males do tabaco. Segundo, para sensibilizar a população em que não entrem no hábito de fumar. Porque o hábito de fumar é um vício, né? E a gente precisa trabalhar, Fábio, as virtudes, desde de criança, estabelecer regras, colocar virtudes, né? Porque uma criança, quando ela não tem regras, quando ela não tem padrões, não vou entrar na questão da moralidade, vamos falar aqui sobre ética, ele acaba sendo uma presa fácil para todo tipo de droga, e a primeira delas é o tabaco. E o que a gente sabe que quando a gente fala para os meninos, fala para um parente, o pessoal fala, tem tantas respostas que a gente escuta, na época mesmo que era autorizado, que fazia as propagandas, eu me lembro das marchinhas de carnaval, as marchinhas de carnaval, elas diziam assim, eu te amo, meu coração, meu coração é de Jesus, meu pulmão da sua luz, eu te amo. Era assim que o pessoal falava com autoridade, fumava, propagandas e mais propaganda, aqueles pessoal curtindo a vida, cavalo, os Marlboro da vida, era o pessoal que tinha. Aí as coisas foram acontecendo, graças ao nosso bondoso Deus, foi ficando proibido. Minha pergunta para o senhor, quando eu anunciei que o senhor estaria com a gente, o pessoal fez algumas perguntas, ele disse o seguinte: é verdade que o café chama o cigarro e o cigarro chama o café? Não é verdade. Porque, na verdade, nenhum chama o outro. A partir do momento que a pessoa ela já tem o vício pelo cigarro,
Aí ele pode tomar café, que ele vai dar vontade de fumar. Ele pode tomar o refrigerante, chupar uma bala, ele tomar uma cerveja, ele vai fumar. Porque existe uma associação, Fábio, entre tabagismo e alcoolismo. 90% das pessoas que fumam, eles bebem. Essa é a maior associação, né? O café, de um modo geral, ele não precipita a vontade de fumar, porque a maioria das pessoas que eu conheço que gostam de café, eles não fumam, né? O cigarro, é verdade, porém, que quando a pessoa que fuma, ele toma um cafezinho, imediatamente ele vai fumar, né? Porque ele já tem essa compulsão pelo álcool, pela nicotina, né? Isso é muito preocupante, gente, porque eu fico vendo as pessoas que dizem também, não sei se o Bigode quer fazer pergunta, alguém na mesa quer fazer pergunta, quando mandaram para mim aqui, falaram o seguinte: eu almoço, me dá vontade de fumar, eu vou dormir, eu tenho que fumar para poder ir dormir. É umas coisas que naturalmente você não precisa, né? Vou responder. Quando a pessoa tem vontade de fumar à noite, por exemplo, ele acorda, o exemplo é porque aquela dose de nicotina no seu organismo já foi embora. Porque a nicotina, ela tem uma prevalência no corpo da pessoa por 2 horas. Então, quando a pessoa se alimenta, toma um café, almoça, dá vontade de fumar, dorme, acorda à vontade de fumar, porque o cérebro está pedindo a nova dose, exatamente para ele ter, porque já estabeleceu o vício ali. A dopamina, né, já baixou, a pessoa ela está... Porque o prazer que a nicotina traz, passando 2 horas, depois traz o desprazer, o bem-estar que traz, porque a maioria das pessoas fumam, elas fumam para ficar mais relaxadas, elas fumam para ficar mais aliviadas. Às vezes até mesmo que ela está passando por um problema de sofrimento, uma crise, uma aflição, a primeira coisa que ela pensa é um cigarro, acender um cigarro. Aí ela sai e o cigarro é o seu companheiro, é o seu amigo primeiro, seu amigo primário ali, que vai ser o terapeuta dele ali naquele momento de crise que ele está enfrentando. Só que ele tem uma dependência da nicotina e que essa é um ciclo em que vai perdurar até que ele resolva realmente querer parar de fumar. E aí começa a primeira briga dele, o querer. Eu conheço pessoas que foram para a igreja, conheço pessoas que foram para Alcoólicos Anônimos, sei lá, tem um monte de coisa que acontece aí, que o AA, né, e tem todo esse trabalho de Narcóticos Anônimos. Então, ou seja, tem gente que vai fazendo esse material todo. E aí o que acontece? A família, em vez de ajudar, a primeira coisa que a família faz é colocar dificuldade. Você vai para onde? O cara parece que tem prazer em deixar ele ir para o bar do que ir para o tratamento. É uma coisa preocupante, né, meu pastor? Exatamente. A pessoa, quando ela quer parar de fumar, que é bom que a gente fale, existe tratamento. A Secretaria de Saúde aqui no Distrito Federal, ela tem lugares onde a pessoa pode parar de fumar, tanto no CAPS como profissionais da UBS. O tratamento que ele perguntou, primeiro ele começa com a vontade da pessoa querer parar de fumar, a vontade. E aí ele vai fazer um teste, que é o teste de Fajr. Que teste é esse? É saber qual é o nível de doença que a pessoa tem nicotina. Então nós temos o nível leve, nível médio e o nível pesado. Dependendo do nível, né, de dependência que a pessoa tiver de nicotina, ele vai usar um tipo de adesivo, né, para poder fazer o tratamento da dependência. E ele pode usar o ibuprofena, que é um medicamento psicotrópico, vai ajudar
Porque tem pessoas que têm um estado de ansiedade, de depressão, né? Eles estão parando de fumar e eles precisam desse apoio do medicamento. E é basicamente isso. O tratamento ele é simples. Além dessa medicação, você tem as reuniões, né? Os grupos terapêuticos, né? Eu, por exemplo, faço parte do grupo de tabagismo ali na DF 140, no Alpha Center ali, onde nós nos reunimos com as pessoas que estão no processo de cessação de parar de fumar. Isso é muito importante quando a pessoa ela decide parar, porque ela vai ganhar muito. Por exemplo, a primeira coisa que ela vai ganhar, Fábio, o fumante gaúcho pode também desenvolver ansiedade, depressão por causa da dependência da nicotina. E o comportamento dele também, que ele é afetado. Porque o fumante, por exemplo, quando ele está naquela fissura, né, pelo cigarro, ele tem... Só para eu molhar a garganta. Oi? Se você tiver tomado. Voltou. Pode voltar isso. O tratamento ele é importante porque a pessoa ela vai ganhar, como eu estava falando, fumante, por exemplo, fumante pesado, fumante de anos prolongados, ele tem uma média de 10 anos a menos de vida do que o não fumante. Fora as outras doenças, né, que acabam acarretando ao seu organismo, como câncer, enfisema pulmonar, as doenças no fígado, porque é o fígado que acaba fazendo aquele processo, né, dessas substâncias ali. E nós precisamos falar sobre isso, né, porque o tabagismo ele é uma doença evitável, é uma doença que você pode evitar. Nós temos também, por exemplo, uma gestante, por exemplo, quando ela fuma, ou se ela estiver num ambiente que seu marido fuma, aquela criança já vai nascer com um déficit cognitivo, que é um déficit de aprendizagem. Ele vai ter dificuldade no aprendizado. Fábio, né, e vocês que estão aqui, uma coisa que é importante que a gente fale aqui hoje, os pais que levam seus filhos para ambientes onde há pessoas fumando e há pessoas bebendo ali, essas duas associações com o seu adolescente, a sua criança ali, eles estão assim, indiretamente falando para os seus filhos que aquilo é natural, que aquilo é um ambiente normal. E não é normal uma criança e um adolescente estar nesses ambientes. Não é normal. Para as crianças serem protegidas do tabaco, do cigarro, do charuto, do narguilé, dos cigarros eletrônicos, ele precisa estar fora desses ambientes. Então, se eu não cuido do meu filho, dos meus parentes, e levo eles para a festa, onde você tem toda aquela fumaça e ele está respirando ali, ele é um fumante passivo. E ele vai contrair doenças também, como se fosse alguém que estivesse puxando cigarro. Entendi. Nosso amigo Gaúcho quer fazer uma pergunta lá para ele. O Gaúcho. Queria saber quanto tempo leva, por exemplo, a pessoa que parou de fumar, para limpar o organismo, quantos anos leva? Eu parei hoje. Cigarro da fita, quero ver o tempo leva para poder limpar. Ótima pergunta, Gaúcho. A nicotina é uma das drogas que ela fica no máximo 21 dias no sangue. Com 21 dias o corpo já não tem mais a nicotina. Por quê? A dependência física é uma coisa. A nicotina deixou de estar no corpo, mas o problema é a dependência psicológica. Né? A memória da nicotina fica no cérebro da pessoa. É por isso que quando a pessoa ela faz um tratamento,
é considerado, por exemplo, o ex-fumante a partir de 1 ano. Você só pode dizer que fulano é um ex-fumante a partir de 365 dias. Se não atingiu esse tempo, ele ainda é considerado, né, como um fumante. Então, o grande problema não é a nicotina em si, porque, como eu falei nessa última parte, que a nicotina ela fica ali 2 horas. A partir de 2 horas, aquele efeito nicotínico ele sai e a pessoa precisa novamente de uma outra dose, porque a dopamina ela baixa na pessoa e ela começa a ficar ansiosa, começa a ficar agitada, né, devido a alguma situação, e o cérebro pede, cadê a outra dose? E aí a pessoa puxa um cigarro novamente, começa a fumar, e ali é o ciclo vicioso do tabaco. E uma das coisas que eu mais me preocupo com relação aos colegas é exatamente isso, porque a pessoa, por exemplo, no segmento cristão, nós somos cristão evangélico, tem pessoas que têm vergonha da gente, tem pessoas que jogam no chão e pisam, tem pessoas que ficam assim, o reverendo Fábio Costa, e joga no chão. Só que eles não fogem da própria saúde, né, Bigode? Ele está achando que está me enganando, está enganando Deus, sei lá o que ele pensa, mas ele está se matando, né, Bigode? Eu estava no garimpo da Quixaba em 2017 e eu fiz uma coisa lá por perversidade. Tem um rapaz lá, que eu não vou citar o nome, que ele gosta muito de usar aquela bichinha sem vergonha, que eu não gosto nem de falar o nome. Ela. E ele dizendo que não usava mais. Quando um dia eu fui chegando já escurecendo, e eu senti o fedor de longe, né? Aí eu senti a alma dela de longe. Quando eu senti, aí eu entrei de uma vez, para ele não me ver. Quando eu entrei de uma vez, ele já me viu faltando 1 metro para chegar nele, ele pegou e escondeu lá para trás, e o cigarro já estava no final, e ele escondeu lá para trás, aí eu colei ele. Eu digo, eu não vou dar espaço para ver o que é que ele faz. E ele colocou a mão lá para trás assim e ficou queimando os dedos. E eu digo, só sai daqui se ele jogar fora. Então, assim, o fumante, ele devia ter um jeito dele esconder de Deus. Se ele esconder de Deus, aí ele poderia continuar fumando. Porque o problema é esse, eles querem esconder da gente, mas não esconde de Deus. Então, o certo, eu acho, para mim assim, o certo é a pessoa não dar a primeira tragada. Porque o vício é uma doença maligna e se a pessoa der o primeiro trago, não tem jeito, ele aprende. É porque nunca tive vontade, eu não vou treinar, não vou fazer teste. Se eu fizer teste e eu gostar, aí eu vou me ferrar. Então, não quero. Não vou usar uma coisa que eu não gosto. E a maioria deles fuma escondido da gente, como o Fábio Costa falando. Quer dizer, o Fábio Costa não é Deus. Aí ele quer esconder o Fábio Costa, mas não esconde de Deus. Então, eu acho isso errado. É muito melhor o cara não tentar primeiro, porque ele vai conseguir esconder de Deus. Isso é verdade, gente. E a gente sabe da preocupação que o senhor Genivaldo está falando aqui sobre a idade. E a pergunta é sobre a associação. Essa ponte. Eu começo a fumar primeiro, depois vou para o cigarro, eu começo o cigarro, vou para... Qual é a relação entre as drogas? Boa pergunta, Fábio. Existe uma relação primária entre o cigarro e o álcool, né, que são 2 substâncias líquidas, né, 2 drogas ilícitas. Permitidas. Não, são permitidas, são lícitas. Isso. Para passar, por exemplo, para o uso da maconha é rápido, principalmente os adolescentes. A gente tem contato, né, com a população aqui no território da comunidade de São Sebastião, porque a gente trabalha, eu sou terapeuta em dependência química. Por exemplo, só na pandemia eu internei entre homens e mulheres 60 pessoas na comunidade terapêutica feminina e na comunidade terapêutica masculina. Fiz várias internações. E as drogas prevalentes que eles usam é o tabaco, o álcool, a maconha e o crack. Então, essas 3 drogas, o cigarro, o álcool e a maconha, são as drogas mais consumidas no Brasil, e podemos dizer até no mundo, né, nesse momento. O tabaco,
cigarro e a maconha? Exatamente porque existe essa associação, porque as sensações que cada droga traz, né, de alegria. Por exemplo, o tabaco, ele está no grupo das drogas estimulantes, porque na classificação de drogas nós temos as drogas estimulantes, nós temos as drogas depressoras e nós temos as drogas perturbadoras. O cigarro, por exemplo, ele está no grupo das drogas estimulantes, porque quando a nicotina ela bate no cérebro, libera a dopamina, e a dopamina deixa a pessoa relaxada, deixa a pessoa num certo bem-estar. Já a maconha, ela está no grupo de drogas perturbadoras, né? Porque ela traz uma perturbação no sistema nervoso central, né? E um exemplo de uma droga depressora é o álcool. Então, Fábio, existe uma associação exatamente pelo ambiente que as pessoas estão frequentando. Agora, a situação de vulnerabilidade, por exemplo, pobreza, né, facilita o ingresso das pessoas nessas múltiplas drogas. A questão socioeconômica, né? Emocional. As questões de conflitos assim familiares, né, que pode precipitar o adolescente, por exemplo, para um grupo de pessoas que fazem uso dessas três drogas, né? Então nós temos uma série de situações que podem realmente ocasionar, levar a pessoa a usar essas três substâncias, o tabaco, o álcool e a maconha. Lembrando, gente, que nós estamos na semana de combate ao tabaco e é importante que a gente trabalhe a prevenção. Se você que é pai, você que é mãe e o seu pai fuma, né, não permita que ele leve o seu filho, a sua filha nesses ambientes, porque ele vai se tornar um fumante passivo e que pode se tornar um fumante ativo quando ele ficar adolescentezinho e jovenzinho. E isso é muito preocupante, gente, porque eu sou pai de jovem, menina, e a gente sabe como que nossos filhos estão fumando, consumindo bebida alcoólica. Por mais que você não queira acreditar, você sabe. É impressionante como você vê o comportamento da pessoa, ela começa a se esconder, ela começa... E nós temos um agravante, eu vou fazer essa pergunta que também veio para o senhor. A pergunta, querendo também, o Paulo está me pedindo aqui para anunciar que amanhã, lá do PR podcast dele, a partir das 20 horas, o nosso amigo Johnny dos Anjos vai estar presente. Obrigado, Paulo, pelo parabéns, o mandou um abraço para você, Bigode. Está aqui a cidade, tem o prazer, e ele está dizendo, nós trazemos aqui informações para a nossa população. É o nosso objetivo, né, Bigode? A gente está sempre trazendo para as pessoas. Então o objetivo nosso é esse, gente. São 31, vou tentar, meu pastor, trazer 31 pessoas no programação de junho, o aniversário de São Sebastião, 31, dia 25 eu tenho que trazer, do dia 1º de junho até o dia 31 ou 30 de junho, eu vou tentar colocar aqui 31 pessoas para a gente entrevistar todos os canais, porque é uma homenagem que a gente faz para a cidade que nos acolheu, né, Bigode? 34 anos que eu estou aqui. Então a pergunta que vem para o senhor durante o nosso anúncio que o senhor estaria aqui é exatamente o qual. Me pediram para perguntar para o senhor o seguinte: meu pai fuma, minha mãe fuma, quantos por cento de chance eu tenho de ser um fumante? Uma boa pergunta. Você não pode imitar o seu pai, porque se o seu pai fuma e você está respirando a fumaça do cigarro na sua casa ou no ambiente em que o seu pai está, e essa pessoa, os pais fumam e você tem os adolescentes e as crianças ali, a pessoa já é um fumante, ele já é um passivo.
E o fumante passivo, ele pode adquirir as mesmas doenças do que o fumante ativo. E o percentual? Então, respondendo à pergunta dele, ele já é um fumante passivo. Ele já é um fumante passivo. Tá aí a sua resposta aí. Eu acho que é isso que você queria ouvir, né? Porque realmente Mas já é, uma tá certo. realidade. É uma realidade, isso é fato venéreo, né? Quer perguntar, Fred? Não? Então, a outra, Bigode, quer comentar? Não, é por isso, Paulo disse que eu sou assim. Se eu tiver numa mesa, um grupo, 3, 4, 5 pessoas e um acender um cigarro, eu não vou reclamar ele não, porque se a gente disser, nossa, não fume aqui não, ele quer brigar com a gente. Eu levanto da mesa e saio. Aí tu diz, tá com preconceito. Tem um mês e pouco que eu cheguei lá perto da minha casa e tem uma mulher que ela é vizinha minha, é a Ciara. Chegou, aqui seu Bigode vem aqui, eu cheguei, sentei lá conversando mais ela queria que eu tomasse, eu digo, eu não quero beber. Aí quando nós está na mesa lá, conversando, aí uma menina chegou, novinha, rapaz, novinha, deve ter uns 20 anos. Já tem um filho, tudo, chegou, acendeu o cigarro na mesa com nós, aí eu peguei a camisa, marrei no nariz, ela disse, tá com preconceito? Falei, olha, e levanto da mesa, porque esse preconceito é quando a pessoa tá querendo se excusar de uma pessoa porque é negro, porque é outra coisa, mas a pessoa que não quer um fumante na mesa é preconceito? Não é, minha filha. Se quem tá com preconceito, nós quer não ligar nós fumar, porque se nós colocar a rua, mas nós tá fumando mais do que eles. É por isso que na mesa que eu tiver, se um cigarro for aceso, eu levanto e saio. Vou ficar bem longe para a fumaça não passar perto, porque o cara tá fumando mais do que o que tá com cigarro. Olha, não... como é que é o nome dele? Bigode. Não existe preconceito. Você pode sair do ambiente, né, em que a pessoa acendeu um cigarro, não é preconceito. Até porque as pessoas que fumam, eles têm esses mecanismos de defesa. Esse é um mecanismo de defesa que ele usa para se defender de uma culpa que ele carrega, né? Que culpa que é essa? Né? Porque o cigarro, normalmente quem fuma ou quem usa algum tipo de substância, ele tem um sofrimento que ele não consegue lidar com ele de maneira normal. Aí ele precisa fugir desse sofrimento. E a substância é que dá essa condição dela fugir dessa neurose, né? Dessa ansiedade, da realidade que ela tem. Então não existe preconceito nenhum, até porque a nossa preocupação é com a nossa saúde. E uma coisa que é importante que a gente precisa falar aqui, sobre questão de responsabilidade. Por exemplo, quando você saiu da presença, você mostrou para ela que você é responsável pelo seu corpo, que você é responsável pela sua saúde. E que ela é irresponsável pela saúde dela. E você não quer entrar na irresponsabilidade dela, trazendo um malefício para dentro do seu organismo. É disso que se trata. E essa responsabilidade que a gente fala, por exemplo, outra pergunta que veio, eu fumante mandar meu filho não fumante comprar o cigarro. Eu me lembro uma vez que é proibido vender cigarro, bebida alcoólica para menor de idade. E eu me lembro uma vez que estava ali perto da minha casa, não vou dizer aonde para você não saber qual é o comércio, que o cara derreteu na cadeira, pastor. O cara derreteu na cadeira, ele deu a maior sorte do planeta. Ele tinha acabado de vender o cigarro picado para um menor e a fiscalização chegou. Então, ou seja, alguém denunciou. Alguém denunciou o acontecimento. Qual o crime, se existe passivo de cadeia, qual é o crime que esse comerciante está cometendo, desobedecendo e vendendo para menor? É proibido vender cigarro picado, né? O fracionamento de cigarro. A gente sabe que aqui em São Sebastião, Fábio, né? Muitos comércios, bancas, lugares pequenos, eles vendem o cigarro fracionado, o famoso cigarro picado. O adolescente, quando ele passa nesses lugares, ele compra 2 ou 3 cigarros e ele leva para a escola. Lá no intervalo da escola ele fuma com o seu grupinho. E ali ele está sendo uma má influência para aqueles alunos naquele ambiente ali. O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu não lembro o artigo, mas fala que os pais, a sociedade e o Estado, eles são responsáveis
para proteger a criança dessas vulnerabilidades, né? O crime que ele está cometendo ali, né, o comerciante, é o crime de vender o cigarro para uma criança, para um adolescente, e é proibido por lei, né, fazer isso. A grande questão, Fábio, é a fiscalização. Né? Nós não temos uma fiscalização assim bastante atuante, né, para procurar esses lugares onde estão vendendo cigarro fracionado. Pra você ter uma ideia, o Brasil, os contrabandistas, né, eles trazem muito cigarro do Paraguai, porque o imposto do cigarro paraguaio ele é bem menor do que do Brasil. Enquanto que lá no Paraguai a média do imposto sobre o cigarro ele fica em 13 e alguma coisa por cento, no Brasil já é muito alto, é quase 70%. Então o imposto é alto no Brasil, que tem que realmente puxar bastante, está favorecendo a entrada de cigarro contrabandeado e de má qualidade. Na verdade, cigarro não existe qualidade no cigarro, mas eu falo num cigarro bem mais dourado, né? E que é vendido aqui na feira, é vendido em outros lugares e as pessoas acabam fumando. Isso é muito preocupante, porque a gente que não fuma, a gente eu também compactuo com as coisas que o Bigode está falando, porque por eu não fumar, não beber, também não. Eu também não. Eu não fuma, não bebe, também não. E aí a gente fica meio que constrangido, acuado, para não ofender o amigo, né? E aí chegou a pergunta do meu amigo Paulo Ricardo, chegou aqui falando, pedindo para o senhor falar sobre... Parcialmente o senhor já falou, mas ele acha que ele quer mais alguma informação sobre o cigarro eletrônico e o narguilé. Boa tarde, Paulo. O narguilé, 1 hora na exposição do narguilé, você fumou uma média de 100 cigarros. Então, esses 100 cigarros, a pessoa está ingerindo ali 100 miligramas de nicotina. É uma dose muito alta. O cigarro eletrônico, ele, a partir quando a pessoa aciona aquele gatilho para puxar, para dar a baforada, ali é basicamente 50 miligramas de nicotina. É por isso que o cigarro eletrônico, desde 2009, a Anvisa ela proibiu a venda do cigarro eletrônico. O que nós vemos por aí é o mercado negro, o mercado paralelo, né? É proibido por lei vender o cigarro eletrônico, exatamente pela capacidade alta de viciar jovens e adolescentes. É isso mesmo, ainda bem que o nosso igual o pai não está na mesa aqui, porque o mercado negro ele ia dar um pulo tão grande. Eu também entendo, porque a coisa tá preta, a coisa tá... Só uma sacanagem que o pessoal inventou aí para sacanear os nossos colegas aqui, né? Mas Bigode quer comentar. Não, é que logo assim que eu cheguei aqui em Brasília, meu menino, o Patrick, trabalhando no Carvalho, ele tinha 3 anos. Aí quando chega em casa que os meninos não estão, eu já procuro a mulher. Cadê fulano? Aí cheguei, cadê o Patrick? Ele foi ali no bar, era num bar que tinha pegado, no mesmo conjunto que eu morava. Foi ali no bar fazer o quê? Foi comprar um cigarro. Pra quem? Pro Dudu, um mineiro que mora lá, mesmo aluguel que eu. Aí eu falei, vou ter uma conversa com ele agora. A mulher, não, tu é doido. Aí eu peguei e chamei ele, eu digo, moço, vem cá. Você tem 2 filhos da idade do meu, não tem? Tem. E por que você manda o meu ir comprar cigarro? Ah, não, me perdoe, eu não quero mais. Eu não quero que você me peça perdão, porque eu não sou Deus. Só vou lhe pedir uma coisa. Se um dia eu ainda chegar e ver meu filho comprando cigarro, aí nós vamos ter uma conversa de perto. Ele disse, você vai fazer o que comigo? Eu falei, não, eu não vou falar. Só lhe digo uma coisa, lhe peço, chame os seus. Você tem 2. Mande os seus comprar. Agora, filho meu não compra cigarro pra ninguém. Então, aí é onde eu quero chegar ao ponto. Eu falando aqui para um bocado de gente que eu ainda queria arrumar um menino, e o povo, não, você vai ter problema. Não. Você quer ter uma criança no ritmo seu, você tem que cuidar dela quando ele está na idade de 1 ano a 5. Se levar no seu ritmo, não é dizer que ele vai ser igual não, mas é muito difícil ele mudar. Agora, igual esse menino meu, eu não fumo, a mulher não fuma. Na minha família não tem fumante. Aí o meu filho vai comprar cigarro para um qualquer que seja. Ele vai fazer, ele vai aprender como que uma criança de 3 anos vai comprar cigarro.
Aí eu falo assim, quem manda na minha casa é nego, não, mas polícia. Não, polícia não. A polícia é para cuidar da segurança da cidade. Aí porque eu vou dar uma palmada no filho meu, eu já bati nos meus, eu tenho 2. Eu bati nos meus, quando eu bati eu dizia, meu filho, toma, chama a polícia. Nunca chamaram. Por quê? Porque a gente tem que educar no tempo de 3 anos. Pega uma criança que nunca foi educada com 8 anos para ver o que é que ele vai fazer. Então, e eu digo assim, eu tenho 2 netos. Um vai fazer 1 ano agora e o outro, a menina tem 8 anos. E eu cuido direto da minha neta, quando sai mais eu aviso. Lara, não vá fazer isso, não vá fazer aquilo. Ela é uma menina que ela é muito apegada na igreja e ela diz assim, vovô, eu vejo as coisas erradas, vejo as coisas certas. Então, uma criança que vê essas coisas, ele vai aprendendo. Se ele vê a coisa ruim, ele aprende o ruim. Então a gente tem que criar no ritmo. Essa maioria desses adolescentes que fumam é por causa disso, porque os pais deixam eles ir comprar cigarro e aí eles aprendem. É, garoto, você viu aí? E aí, o que falar nessa hora, meu Paulo? Olha, é importante essa fala dele e a gente pode focar na seguinte questão. Regras. Uma vida de regras. Uma criança, quando ela não tem regras, ela não tem limites, não é uma questão de moralidade, porque regras e limites vão nortear uma conduta, vão direcionar um comportamento, principalmente os bons comportamentos, as virtudes, porque nós temos esse grande embate na sociedade. Nós trabalhamos na busca de virtudes, como o Bigode falou, mas nós temos um outro lado da sociedade que trabalha a favor dos vícios. O tabaco, por exemplo, ele é uma droga lista, o álcool é uma droga lista. Estão querendo agora liberar a maconha, né? Nos Estados Unidos existe aquelas cracolândias, né? Aqueles lugares ali onde liberaram a maconha. Na Califórnia, por exemplo, nós vemos assim aqueles bolsões de pessoas assim, moradores de rua, né? E vivendo uma vida totalmente aquém da realidade. Não tomam banho, não se alimentam, né? Estão sempre em crise, né? Então, uma vida com regras ela é muito importante. Os pais precisam ter essa consciência, eu repito aqui, não é uma questão de moralidade, que não fumar é uma questão de saúde. A nicotina, ela é uma droga que vicia. A mensagem que eu quero deixar aqui, Fábio, hoje, que a nicotina é uma droga. É disso que se trata. E ela vicia. Tanto é que você vê no Brasil, por exemplo, vou passar aqui para vocês rapidamente. No Brasil, nós temos mortes anuais por dependentes de cigarro, 161 mil mortes e 853 no Brasil, anuais. O tabagismo é o terceiro fator de risco no Brasil de morte, porque é uma doença que se pode evitar. Quando você trabalha essa questão na infância, na adolescência, né? Fazendo essa blindagem, essa proteção, mostrando realmente essa realidade do vício, que ele afeta o comportamento, afeta a saúde mental, ele acaba mudando uma estrutura química que nós temos do nosso organismo, que eu chamo o lado psíquico da mente humana, né? E é por isso que as pessoas encontram muita dificuldade quando entram num tratamento, porque eles querem usar um adesivo, eles querem usar um ibuprofeno, uma fórmula mágica para tirar toda a vontade dele de fumar, sendo que tem que fazer até cognitiva comportamental, tem que estabelecer padrões novos de vida, ele tem que mudar hábitos, lugares e pessoas, né, ambientes, né? Ele tem que levar a sério o só por hoje, né? Só por hoje. Só por hoje eu não vou fumar. Só por hoje eu não vou naquele ambiente. E até que passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, ele recuperou aqueles 10 anos que ele tinha menos de vida. Quer perguntar, não?
Uma das coisas que eu fico sempre observando, os colegas, né? Os colegas que têm esse negócio, eles discriminam muito. A gente anda junto, e aí aquele colega, o filho, o parente, a pessoa começa a se distanciar. Parece que vão criando, igual ele colocou, bolsões, vão criando um grupinho, vão criando aquela coisa e você já não encaixa mais. Ou você fuma, porque eu escutei na minha adolescência, eu muitas vezes fui discriminado, eu me lembro que, como eu toco violão, então eu era aceito enquanto eu tocava música natural. Quando eu tocava uma música sacra, uma música que louvava a Deus, eu era discriminado. Agora eu tenho o quê? Eu me lembro uma vez, pastor, eu estudava no Elefante Branco, e aí tinha o negócio do bico, dá um bico. E aí um cigarro começou a andar no pessoal, eu peguei, quando ele falou, dá um bico, aí eu dei um bico mesmo, botei no chão e dei um chute. O negócio, apanhei pra cacete. Tu é doido, só tem essa quimba de cigarro que tu ainda... Porra, então, ou seja, a dependência vai criando violência, né? À medida, por exemplo, a mãe não dá dinheiro para comprar o cigarro, não dá dinheiro para beber, a mãe não dá, ele vai criando um monstro. Daquela criatura que está sendo ali dentro da casa vai ficando cada vez mais potencializado e uma hora ele mata, né? Os adolescentes, a criança e o adolescente, eles têm as fases, né? A fase da infantil, depois vem a pré-adolescência e vem a adolescência. Nessas fases de mudança, de uma fase para outra, os adolescentes eles vão mudando essa questão biológica, né, no corpo e também na mente. Elas vão mudando ali. E eles ficam vulneráveis ali, como o Fábio falou, né, nas escolas, nesses ambientes da escola, não é só a questão da violência, mas nós temos também a questão da influência. A influência e a violência, né? Se você quiser entrar para o nosso grupo, né, para você fazer parte aqui, você tem que dar um tapa, você tem que dar uma picada, né? Ou é no cigarro, ou é no baseado, né? Na bebida. Ou na bebida, né? E a pessoa, para poder dizer que ele é homem, né, que ele não é mais uma criança, ali ele se insere no grupo. E aí ele começa ali o hábito do cigarro ali naquele momento. E é muito complicado isso. Isso é muito preocupante para a gente que é pai. A gente tenta de todo jeito, porque essa coisa aqui, ó, agradecendo aí já os 400 que está com a gente aqui ao vivo, muito obrigado aí pela sua audiência, queremos saber quem é você. A gente fica preocupado porque essa coisa que está aqui na minha mão, chamado celular, ela leva a pessoa para o quarto naturalmente. Aí eu quero conversar com meu amigo pai, tem que respeitar a minha privacidade. Lá em casa não tem privacidade não. Eu falei, você está assistindo aí? Não, é minha privacidade, não tem privacidade. Suspeitei o desse celular. Qualquer coisinha ali, o computador fica na sala, as coisas estão lá. Então, ou seja, a gente tem que acompanhar mesmo. Gaúcho quer fazer uma pergunta aí, Frank. Vou fazer agora a última pergunta, já que você disse aí há pouco aí, que tinha 3 níveis de remédio. Nível baixo, médio e grave. Aí eu queria saber, no caso, como é que a pessoa consegue, por exemplo, o que você disse lá antes, como é que a pessoa sabe se essa pessoa é nível pequeno, médio ou grave? Como é que faz para descobrir, para me tirar essa dúvida, se, por exemplo, essa pessoa é como? Ela fuma muito, médio ou pouco, como você disse que tinha 3. Aí eu queria saber como é que é isso. Para saber qual é o nível de dependência, né, da nicotina, do cigarro, tem que fazer um teste. Esse teste ele é feito na primeira entrevista, na anamnese, né, quando a pessoa ela chega no grupo, né, ela faz uma entrevista e esse teste ele é feito ali. Aí, a partir de algumas perguntas assim bastante específicas, se tem uma resposta para saber se a pessoa tem o nível baixo, médio e o nível alto da dependência de nicotina. E o tratamento dele vai ser baseado nas condições dele mesmo. Nas condições dele mesmo, porque a pessoa ela pode... Obrigado, Fábio.
Porque a pessoa ela pode ter, por exemplo, ela pode fumar 6 cigarros, por exemplo, mas tem um nível de dependência alta. Porque, por exemplo, uma pessoa quando ela acorda de manhã e ela, em menos de 30 minutos, 25 minutos, ela já acende um cigarro, já é um indicativo de que ela está muito alto, né? Então é basicamente isso. Tem algumas perguntas, né? Essa é uma delas, né? E que são respondidas, e aí você faz uma escala de valores, né, para chegar ao grau de dependência da pessoa. Caramba, vocês veem aí, gente, que me conhece bem, precisamos trazer ele mais vezes aqui, tá todo mundo aqui agradecendo aqui, nosso amigo Luiz Fernando, o Gaúcho, está falando uma ótima entrevista, participei dessa entrevista e aprendi muito, parabéns Paulo, parabéns comunicador Fábio Costa. Tamo junto, Gaúcho, você também faz parte do nosso bate-prato, sempre que você quiser e participar de qualquer tema aqui, sinta-se à vontade para questionar, porque quem veio aqui uma vez foi a Cirmai, o senhor deve conhecer a Cirmai, assistente social, e ela ficou encantada com a gente. Ela disse que a gente só perde pro pânico. O grupo que está na mesa aqui, ela disse que ficou encantada. Eu levei ela na sexta-feira para gravar na área que eu chamo formal, o C2S2, a revista eletrônica. Ali é um comportamento de formalidade. Eu estou com a minha amiga Leila Duarte, eu tenho direção, eu tenho diretor, eu tenho pessoas falando, ó, isso, tá parecendo o Cid. Isso pode, isso não pode, você tem que fazer isso. Pô, é o tempo todinho. Aqui não, aqui é nosso boteco, aqui a gente se encontra, aqui a gente conversa, aqui a gente fala, a gente deixa as pessoas à vontade, né, Gaúcho? Porque hoje eu não digo mais, gente, ó, abolida essa frase que eu vou falar. De roubo de bicicleta a chifre, tudo é com a gente. Eu não falo mais isso não, viu? Me cobraram um roubo de bicicleta. Aí, mais um cinegrafista chegando aqui, Renan Sanctos, aqui, o nosso amigo, também fazendo parte desse negócio. Então ele faz parte da trupe. Lá no estúdio, lá, o pessoal pode dizer assim, o bigode está preocupado em acabar o bate-prato. Jamais ia acabar o nosso bate-prato. Bom, então vamos encerrando aqui com essa gravação aqui. Muito feliz, temos que trazer de volta aqui e vamos deixar as suas considerações finais aí, Paulo. Agradeço aqui o bate-prato, Fábio, Bigode, né, o cinegrafista aqui, o Frank, os participantes aqui da mesa, para dizer o seguinte: a nicotina é uma droga. Grande vilão da questão do tabagismo é a nicotina. E a gente precisa realmente trabalhar, ajudar as nossas crianças para que não entrem nesse caminho de qualquer vício. Porque o vício do cigarro, do tabaco, é o primeiro, é o que precede os outros vícios, né? Aí vem o álcool, vem um abismo chama outro abismo, né? Um abismo chama outro abismo. Uma pessoa, quando ela começa a usar o tabaco e cigarro, ela vai experimentar o álcool e a maconha, que são essas 3 substâncias, né, que têm causado muito mal na vida, não só de famílias, né, mas de uma sociedade inteira. Eu agradeço, né, vocês pela participação. Não se esqueça, nós estamos na semana de tabaco. Vendo aí, essas coisas acontecem, viu, gente? Lembrando que amanhã nós não teremos programação, porque a que vai estar aberto, acho que vai estar aberto aqui no sábado também, então a gente vai fazer essas gravações. Está aberto? Dia 31. O Valzão disse que está marcado para sexta, né? Para minha vez ser aberto. Vamos só certificar com o pessoal se tiver aqui. A gente agradece muito mesmo, agradece muito a oportunidade que você deu aqui, sabe? Tem que vir mais vezes porque a gente precisa de tomar umas aulas dessa, porque nós que esse bate foi para isso. Nós aprendemos muita coisa. Eu mesmo sei pouco, mas Fábio já é um, que nem diz o origem, é uma raposa velha aqui, mas eu estou seguindo os mesmos passos. E agradeço muito que todos que vêm aqui estão me ensinando muita coisa que eu não sabia. Então, muito obrigado. Tente vir mais uma vez para dar mais umas aulas para a gente. Ele conhece muito, gente. Não é de hoje que eu gravo com o irmão Paulo. A gente tinha na rádio, a gente sempre estava junto
Aqui é que tem os boicotes. A gente sabe que não consegue. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Então a gente sabe disso. Mas quanto eu puder, enquanto ele puder, enquanto nós estivermos na mesma linha, quando tiver e eu puder trazê-lo para cá, pode ter certeza que vai estar junto.